Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais esta edição de Espiritismo Agora, nesta série Mediunidade, feita exclusivamente para você que gosta de estudar e conhecer a nossa realidade espiritual. Estamos aqui em nosso programa discorrendo sobre a faculdade que Allan Kardec chamou de mediunidade, de relacionamento com os espíritos, homens e os espíritos. Hoje o programa vai abordar a respeito de vidência e clarividência de acordo com o roteiro que estamos disponibilizando para você desde o início da nossa programação. Vidência e clarividência é um assunto que o Espiritismo estuda e apresenta a sua conceituação e também o seu desenvolvimento de ordem prática. Diz Allan Kardec, então, em suas obras, isso a gente pode conhecer até mesmo na prática, que a vidência é um tipo de mediunidade em que o médium ostensivo ele vê espíritos. Então, isso é uma forma de falar, porque na verdade o médium vidente, ele não vê propriamente o espírito, ele vê o perispírito do espírito comunicante, ou daquele que se apresenta. Para dizer então o seguinte, nós, os encarnados, temos o nosso corpo físico e temos o nosso perispírito. O nosso perispírito ele é composto, organizado de fluidos. Quando nós desencarnarmos, nós não teremos mais o nosso corpo físico, teremos somente o corpo fluídico. É assim que o espírito desencarnado se apresenta para o médium vidente. Ele se apresenta exatamente da forma como ele deseja se apresentar e quase sempre, no geral, ele se apresenta com a forma antiga, a forma da sua última encarnação. Isto não é uma regra, mas no geral é assim que isto acontece. O espírito ele se mostra da forma como ele vivia, da roupa que ele vestia e tudo mais. E isso tem um propósito, para ficar fácil a sua identificação. Então, sempre que você ouvir dizer, olha, o médium vidente vê espírito, precisa entender que o médium vidente vê, na verdade, o perispírito do espírito comunicante. É como se nós nos apresentássemos em algum lugar aqui na Terra e a gente se mostraria exatamente como nós somos e a pessoa vê o nosso corpo físico. Aliás, quando a gente vê uma pessoa, precisa entender que aquela pessoa é um espírito que está se apresentando dessa forma física nesta presente encarnação, mas que teve outras formas em outras encarnações e terá outras formas nas futuras encarnações. Então, o médium vidente, ele não vê o espírito com os olhos do corpo material, não é do corpo físico, porque Allan Kardec vai dizer, de uma forma bastante sutil, sugestiva, de que, no fundo, ele vê com os olhos da alma. É uma forma de explicar que é através da canalização geral, da observação do corpo fluídico, do seu perispírito, que ele pode, então, observar. O médium não vê os espíritos com os olhos do corpo físico. Por isso é que ele pode até mesmo fechar os olhos e seu espírito se mostrar e ele vai vê-lo assim, dessa forma. Também é importante salientar em nosso programa que a vidência não é o mesmo que clarividência. Por isso que nós demos o título Vidência e Clarividência para fazer uma distinção. Vidência é o tipo de mediunidade em que o médium vê espíritos, mas a clarividência não é a mesma coisa, porque a clarividência é o sensitivo, ele vê acontecimentos do mundo material, coisas que acontecem aqui na Terra, e não as coisas que acontecem com o espírito. É bem verdade que às vezes pode combinar as duas coisas, o indivíduo ser médium vidente e ser também clarividente. Mas ele aí, nesse caso, na clarividência, ele não vê espíritos, ele só vê acontecimentos do mundo material. Kardec vai fazer essa distinção lembrando um fato, está lá no Livro dos Médiuns e você pode conferir. Ele vai lembrar-se que lá
em Paris, num local em que um rapazinho, ele recebia as pessoas para fazer diagnóstico médico. Ele não era médico, mas ele entrava em transe e então ele diagnosticava e também receitava os medicamentos para as pessoas que deles precisassem. E diz Allan Kardec que em uma ocasião, esse menino, esse rapazinho, ele só diagnosticou todas as enfermidades das pessoas, mas não receitou nenhum medicamento. E isso chamou a atenção daqueles que estiveram nessa reunião. E foram perguntar para ele depois por que ele não havia receitado um só medicamento e só havia diagnosticado as doenças. E ele respondeu desta forma: é que hoje não estava presente o meu anjo doutor. O que ele queria dizer com isso? Que ele, na condição de clarividente, poderia fazer o diagnóstico, poderia ver a enfermidade da pessoa, mas ele não era médico e, portanto, ele não conhecia os medicamentos a serem receitados, e era isso, quem fazia isso era um espírito amigo dele, que comparecia na reunião para ajudá-lo no diagnóstico, no caso, no receituário da pessoa. Então, o menino receitava, o menino ele diagnosticava e o espírito médico então receitava o medicamento. Então, mas nesse caso, esse menino era médium ostensivo e também era um clarividente. Clarividente é a pessoa que tem a capacitação psíquica de ver acontecimentos do mundo material. E esse ver acontecimentos do mundo material significa, pode observar os acontecimentos no passado, isto é, que já aconteceram, pode ver que estão acontecendo hoje, no presente, e poderá ver os acontecimentos ainda que vão acontecer no futuro. Passado, presente e futuro. O clarividente tem essa possibilidade. Vidência, vê espíritos, clarividência, vê acontecimentos do mundo material, da vida material, em qualquer circunstância. A clarividência também pode ser chamada, conforme Allan Kardec lá no livro A Gênese, por exemplo, e também em obras póstumas. Kardec não escreveu esse livro, mas como são seus escritos, seus relatos, os espíritas de Paris reuniram esse material e publicaram após a desencarnação de Allan Kardec. Então, nesse livro, como em A Gênese, nós vamos encontrar a explicação de Allan Kardec de que a clarividência pode ser chamada também de dupla vista, vista dupla ou segunda vista. Sempre que aparecer essas palavras, significa a mesma coisa, a capacidade de observar, de relatar acontecimentos do mundo material. E, segundo Allan Kardec, nesse caso, a pessoa que pode ser chamada de clarividente, ela somente vê esses acontecimentos, às vezes a pessoa vê o acontecimento ocorrendo. Eu vou lembrar um fato que nós já tivemos a oportunidade em nosso programa de relatar, mas foi muito rapidamente. E também no programa Esclarecimentos Oportunos tivemos essa possibilidade. Um fato acontecido com Jesus de Nazaré. Uma ocasião, Jesus estava ali no lago de Genezaré e quando ele pede a barca de Pedro emprestado para ele fazer uma palestra, porque ele estava numa situação ali de desconforto, perante aquela população que estava ávida de ouvi-lo falar, então ele senta-se na barca de Pedro e ele então faz a palestra que queria, e depois da palestra ele quis presentear Pedro com uma informação, porque Pedro havia trabalhado a noite inteira, ele era pescador e não havia pescado nenhum peixe. Então ele achou por bem presentear o Pedro com uma informação de lançar a rede em um determinado ponto do lago de Genezaré, ali a 48 metros de profundidade, ele poderia lançar a rede, porque ali estava o cardume de peixes. Kardec, no livro A Gênese, quando trata do estudo deste assunto, vai dar uma explicação espírita
doutrinariamente espírita para esse fato. Para a religião, isso é um milagre, mas para o espiritismo, isso é uma possibilidade, porque Jesus tinha essa faculdade e numa grandeza, né? E ele então pôde saber, ele pôde observar onde se localizava os peixes naquele momento. É clarividência. Ele viu com clareza o acontecimento do mundo material. Estou dando isso como um exemplo, apenas para destacar como é que funciona esse assunto ligado com a clarividência. E ela somente é possível por esse, e Kardec vai dar essa explicação também em suas obras, porque o clarividente, ele consegue expandir o seu perispírito, e é através da expansão do perispírito que ele pode localizar o acontecimento ou os acontecimentos do mundo material, que já aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente ou que poderão acontecer no futuro. No caso relatado sobre os peixes ali do lago de Genezaré ou do mar da Galileia, estava acontecendo, então foi uma clarividência no tempo presente. Mas existem notícias muito interessantes de clarividentes que se reportam acontecimentos que não haviam sido registrados na história e que eles relatam com muita propriedade, apresentando nos mínimos detalhes esses fatos, esses acontecimentos, esses eventos que já aconteceram. Existem também clarividentes que são capazes, por possuir essa dilatação, essa expansão no ponto de vista maior na sua possibilidade, de demonstrar um fato, por exemplo, que ainda não aconteceu, e às vezes 1 ou 2 anos atrás. No Brasil existem clarividentes excelentes, ótimos, e já existiam no passado, por exemplo, na América do Norte, um grande clarividente foi Edgar Cayce, que poderia e fez um registro de fatos e eventos que iriam acontecer no futuro 1 ou 2 anos depois. Isso demonstra que é uma faculdade natural do homem, todos os seres humanos possuem, alguns em menor escala, digamos assim, em menor volume, menor possibilidade, e outros em uma possibilidade mais acentuada. Isso, se existe para o homem, é para que ele possa se servir dessas faculdades e também resolver os problemas nossos, os problemas humanos, e facilitar a nossa vida aqui na Terra. Tanto a vidência como a clarividência são faculdades para permitir que o homem viva melhor. No primeiro caso, a vidência, para que o espírito, o médium, possa realmente registrar a presença dos espíritos desencarnados, e no caso isso varia do interesse do espírito, das possibilidades e das suas intenções, e também para facilitar o médium no campo da constatação da imortalidade. Muitas situações na vida dos médiuns videntes, muitas situações foram para dar a eles um pouco de harmonia, de equilíbrio e de confirmação dessa realidade. Ou porque estão identificando os espíritos, no caso familiares e amigos, e até de inimigos. Eu vou lembrar o livro do Dr. Inácio Ferreira, quando estava encarnado, Psiquiatria e Reencarnação, onde ele faz relatos da evidência relacionada com o médium, de um médium vidente, que pode registrar a presença de espíritos obsessores agredindo as pessoas encarnadas. Nas chamadas sessões mediúnicas de desobsessão, muitas casas espíritas se utilizam de médiuns videntes para fazer essa identificação. E isso cria essa possibilidade, não apenas do registro, mas também das possibilidades que se tem para se agilizar recursos, então no sentido de favorecer as pessoas que estão sendo agredidas pelos espíritos maus, espíritos obsessores, vingativos, que querem transtornar a vida das pessoas. Mas também aí é preciso entender que tem um motivo devido a fatos
relacionados com quem hoje está se ressentindo dessa enfermidade chamada obsessão. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer a sua atenção e pedir a você que escreva para o nosso programa. Está aparecendo aí na tela o nosso endereço. Pela sua generosa atenção, muito obrigado.